Muito bom dia para você, a F1 começando agora às 11h50 da manhã. Salve, salve, bom dia! E hoje a gente começa essa edição do FN1 falando de um problema de saúde que é mais comum do que imaginamos, a trombose. É uma doença silenciosa, perigosa e que pode levar à morte. Entre os principais sintomas, segundo os médicos, estão inchaço e dores. E esses sintomas não podem ser ignorados. Hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher que teve complicações e precisou ser internada. E também vai ver que muitas pessoas sofrem com a trombose aqui na região. Depois de enfrentar um câncer por 10 anos no fêmur, a Carol teve outra batalha. Durante a recuperação da retirada do tumor, ela sentiu fortes dores e recebeu mais um diagnóstico preocupante: trombose. Em 2014, eu fiz uma retirada de tumor no joelho, no fêmur, e eu fiz essa cirurgia em São Paulo. 2 dias depois, eu tomei pílula anticoncepcional, só que eu não sabia que não poderia ter tomado. Aí eu vim de São Paulo para cá, de avião, talvez também não deveria ter vindo, né, por via aérea. E dias depois da cirurgia, comecei a sentir uma falta de ar, uma febrinha, uma dor nas costas. Aí eu fui no hospital, eles falaram que era nervo ciático, tomei uma medicação, não resolveu. No dia seguinte eu entrei em contato com o meu médico em São Paulo, ele falou assim, vem pra cá agora. Aí eu fui, também por via aérea, com muita dor, minha mãe massageando minha perna, não poderia ter feito isso, mas enfim, a gente não sabia o que era. Cheguei lá, o médico olhou para minha perna e falou assim, você está com trombose. Anos depois do tratamento, ela teve que retomar os cuidados mais intensos ao descobrir a gravidez da primeira filha e, novamente, na gravidez da segunda filha. Nas 2 vezes que eu fiquei grávida, eu tive que utilizar o enoxaparina, né, aquelas injeções que você aplica na barriga, né, para não ter nenhum problema. Graças a Deus, assim, eu não tive nenhuma intercorrência na minha gravidez em nenhuma das 2 vezes. As meninas, graças a Deus, nasceram super saudáveis, a gente não teve problema. A trombose pode surgir de forma isolada ou como consequência de outros diagnósticos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nos 4 primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 1.600 internações pela doença em todo o estado de São Paulo. Aqui na região de Presidente Prudente, 40 pessoas foram internadas. Esse cirurgião cardiovascular explica que a trombose é a formação de um coágulo dentro de uma veia que dificulta ou bloqueia a circulação do sangue. Em alguns casos, o coágulo pode se mover para órgãos do corpo. Na grande maioria dos casos, essa trombose acontece no membro inferior, ou seja, na perna. O paciente vai apresentar um quadro de inchaço associado à dor, esse membro pode estar endurecido, aumento de temperatura, vermelhidão e, em alguns casos, ele pode ser simplesmente assintomático. Ainda conforme o médico, sedentarismo, uso de anticoncepcionais e histórico familiar são alguns dos fatores que aumentam o risco de trombose. O fator de risco começa pela imobilidade, ou seja, todo paciente que tem por alguma razão uma imobilidade, seja por uma cirurgia extensa, uma cirurgia ortopédica, uma idade avançada, ou outros casos como doenças, como varizes, trombofilia, obesidade, uso de anticoncepcional, gestante, traumas locais, o histórico familiar também conta e é um dos fatores de risco. A trombose é uma doença séria que pode ser fatal se não for tratada a tempo, mas com alguns cuidados é possível reduzir as chances de desenvolver a doença. É mais uma vez a lição de que a prevenção pode salvar vidas. Então o paciente deve se hidratar bem, evitar períodos longos em pé ou sentado e, em casos de viagens prolongadas, estava fazendo uso de meias elásticas compressivas. O tratamento se faz com o uso de anticoagulante. Nós temos as classes dos orais e dos injetáveis. E para aqueles pacientes que desenvolveram uma patologia, iminência do uso do anticoagulante ou que tem restrição ao uso, a gente utiliza do filtro de veia cava, que é um filtro que é colocado numa veia para impedir a subida desse coágulo até o pulmão. Quando eu passei mal lá em São Paulo, no hospital, eu achava que eu ia morrer, assim, de verdade. Agora é seguir a vida normal com os cuidados. Isso, bastante cuidado, hidratação, voltei a fazer exercício porque eu também levei um puxão de orelha do cardiologista, mas tem que se cuidar, não tem jeito.
Nós acompanhamos na reportagem os perigos da trombose. E agora nós vamos ampliar esta conversa sobre a coagulação do sangue. Vamos falar da trombofilia. É uma condição que muita gente só descobre depois de um episódio grave, como a trombose ou a embolia pulmonar. Quem está com a gente é o médico hematologista José Antônio Bressa, que vai ajudar a entender essa doença, como identificar, como tratar e principalmente se existem formas de prevenir. Doutor, seja bem-vindo ao FNU1. Obrigado, Carla. Muito bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. E chamou a atenção na entrevista, né? A mulher falando que, a princípio, com aquelas dores fortes nas pernas, a mãe dela ajudou massageando. Por que que não é recomendado fazer isso? Uma pessoa com episódio de trombose ou com histórico de trombofilia? Quando o sangue, ele tem essa capacidade de coagular para evitar a hemorragia, né? Então, quando nós fazemos um corte, o sangue coagula, oclui o vaso para você parar de ter a perda de sangue. A trombose, o que é? Essa solidificação do sangue dentro do vaso, que tem que ser líquido, né? Então, você tem um distúrbio da coagulação, por algum motivo formou um coágulo, então o sangue está sólido dentro do vaso, ele está grudado no vaso, mas mais ou menos, né? Se você comprime esse membro, o que vai acontecer? Você pode soltar esse trombo. Então, ele solta e aí ele sobe na circulação, que nem uma rolha, né? Aí ele vai, passa pelo coração e ele para no pulmão, fazendo embolia pulmonar. Doutor, para quem está nos acompanhando agora aqui no FNU1, quais são os sinais de alerta para a trombofilia? A principal causa de trombofilia que você pensa é a história familiar, né? Então, a trombofilia, em geral, as pessoas têm um passado familiar, um histórico familiar, que já ter ocorrido em outros familiares, eventos trombóticos, e geralmente trombose em pessoas com menos de 50 anos, morte súbita em pessoas jovens, né? Então, esse aí que vai ser mais chamar a atenção. Porque a maior parte das trombofilias são trombofilias de causas genéticas. Existe uma trombofilia adquirida, que aí é uma vasculite, que a pessoa desenvolve um anticorpo, e esse anticorpo provoca a trombose, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Quando que você pensa nesse quadro? Quando você tem uma trombose inexplicada numa pessoa jovem, né? E que não tem história familiar nenhuma, aí você vai pensar mais na trombofilia adquirida. Na trombofilia de causa genética, você já tem um histórico familiar, um passado familiar de eventos trombóticos, AVC, infarto ou trombose mesmo, em pessoas com menos de 50 anos. Doutor, vou compartilhar aqui a minha história em relação à trombofilia, né? Eu não tenho histórico familiar, não tinha passado por abortos anteriormente, né, antes das minhas gestações, mas a minha médica resolveu investigar, porque ela notou ali em alguns exames sinais de que eu poderia ter alguma doença relacionada, por exemplo, à trombofilia. O que o senhor aconselharia para uma pessoa, né, que quer engravidar, por exemplo, uma mulher que quer ter um filho, o que ela deveria conversar com o médico, com a médica dela, antes de tentar, então, uma gestação para evitar o risco de trombose ou até mesmo um aborto? Então, o abortamento, você tem muita a questão temporal, né, Carla? Então, mulheres com mais de 35 anos têm um incremento de risco, né? Então, nessa população, você tem que ter um atencionamento maior. E a história familiar, né? A história familiar, ela é muito importante, né? O principal elemento que você utiliza para você poder pensar em trombofilia é uma história clínica muito bem construída, né? Então, assim, tem história de aborto familiar, tem história de evento trombótico, né? E em algumas particularidades que nem foi o teu caso, aí acaba que você investiga e encontra alguma coisa de diferente, uma alteração leve e proporciona tratamento. A gente vai falar mais sobre os exames, sobre o tratamento, os cuidados que devem ser tomados, mas contando com a sua ajuda. Pode participar dessa conversa com o Dr. José Antônio Bressa, médico hematologista. Ele vai continuar com a gente e vai voltar a responder perguntas sobre a trombofilia. Pode mandar a sua dúvida para o nosso número, que é o 981 15 9305. Já a gente volta a falar desse assunto, doutor. Até já. Até já. Agora a gente segue falando de saúde, mas dos animais. Hoje foi dia de campanha contra a raiva em Oswaldo Cruz. Os animais puderam ser vacinados contra a doença e de graça, Carlinhos. Pois é, quem acompanhou e está acompanhando essa vacinação por lá é o Renato Campanari, que vai falar sobre essa imunização dos animais e, pelo visto, tem gente aproveitando essa pausa na hora do almoço, esse início de tarde, para garantir os cuidados com os bichinhos por aí, não é, Renato? Que importante fazer isso, não só para os animais, mas para a comunidade de modo geral, não é? Bem-vindo ao FNU1, agora 11h59, bom finzinho de manhã, começo de tarde.
Oi, gente, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que acompanha o FN1. Exatamente, né? Ação importante, hoje acontecendo aqui no bairro Álvaro Campanha, em Oswaldo Cruz. Começou cedinho, por volta das 8 da manhã, e já foram aí vacinados cerca de 200 pets, viu, gente? Entre cães e gatos. A gente sabe que a raiva é uma doença grave e fatal, tanto para os animais quanto também para os seres humanos, né? Se o cãozinho, se o seu pet está com o vírus hospedeiro da raiva, esse vírus ele passa para o ser humano e aí evolui para uma forma muito grave da doença. Além da vacinação contra a raiva, também está sendo feita a coleta de sangue para a leishmaniose. Muitos donos de pets que vieram aqui vacinar os cães já aproveitaram então para fazer essa coleta e daqui uma semana esse resultado já sai dentro do CCZ aqui de Oswaldo Cruz. Eu conversei com o médico veterinário do CCZ, ele explicou mais sobre os sintomas da raiva, a importância da vacinação para os pets e também conversei com a população que esteve por aqui vacinando seus cães e gatos. Acompanhe. O animal vai apresentar tremor, salivação, ficar agressivo. Apresentando esses sintomas, pode procurar o CCZ, na rua Irapuru 305. Se o animal for portador do vírus e através da saliva, mordedura, se ele for positivo, vai transmitir para o ser humano mesmo. A leishmaniose, o animal começa com emagrecimento, tá? Ponta da orelha começar a descascar, ao redor dos olhos lesão. Apresentando um desses sintomas, ao município de Oswaldo Cruz, a gente tem um pet container, onde a gente faz esse exame gratuito também. A pessoa pode estar levando na rua Guarantã, ao lado do PSF Santa Teresa, que a gente tem uma estrutura para atender esse tipo aí. A gente acaba eliminando, né? As doenças, os vírus. É muito importante para mim, não tem nem o que dizer. E toda vez que tem campanha e está dentro do prazo, a senhora vacina eles? Eu participo de todas. É muito importante porque a gente tem 2 gatinhos, mas tem gente que tem mais animaizinhos em casa, né? E como a prefeitura cede essa vacinação, em questão de custo, né? E de facilidade mesmo, porque é perto de casa e tá para trazendo o nosso lanchinho e deixando ele sempre vacinado para imunizar, né? Nosso animalzinho. Fundamental esse cuidado. A gente agradece os entrevistados, o Renato Campanari, que participou com a gente direto de Oswaldo Cruz. E se você não conseguiu levar até agora o seu animal de estimação para essa imunização tão importante na cidade, pode procurar o CCZ ainda nessa tarde para garantir a vacina. E a partir de hoje, 5 da tarde, vão ser abertas as inscrições para receber atendimento odontológico por meio do Sesc Termas de Prudente. Os valores cobrados pelos serviços são mais baixos, com subsídios de até 80%. Uma integrante da equipe de dentistas do Sesc vai explicar quem pode se inscrever e como é que funciona o consultório por lá. Quem pode participar do nosso processo são os trabalhadores do comércio, seus dependentes, e essa que tem a credencial plena, ela precisa estar dentro do prazo de validade. E aí você consegue fazer pelo aplicativo Credencial Sesc SP, e lá mesmo você consegue incluir os seus dependentes no ato da inscrição. Você vai preencher um questionário socioeconômico e a gente vai se basear através disso para organizar uma fila para chamar os pacientes. Que tipo de atendimento é oferecido aqui? Aqui a gente faz diversos tratamentos, por exemplo, restaurações, tratamentos de canais, extrações dentárias, as próteses, né, que são as coroas, próteses fixas, as dentaduras, próteses removíveis, a gente atende criança, odontopediatria, extrações. Reforçando que o prazo de inscrições para a odontologia do Sesc vai ser aberto logo mais, às 5 horas da tarde, até o dia 30 deste mês. O telefone para quem tiver alguma dúvida sobre os atendimentos é o 3226-0400. E vamos às notícias da região em destaque na internet com Isabela Gomes, repórter do G1 Prudente. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Carla e Thiago. Vamos sim. Bom dia a você também que nos assiste. Eu começo os destaques de hoje com um caso que chama bastante atenção por envolver um idoso, fogos de artifício e crime ambiental
dá só uma olhada. No distrito de Montalvão, aqui em Presidente Prudente, um homem de 79 anos soltou fogos de artifício no sítio dele para espantar pombas. Porém, o pavio foi lançado na palha próximo à cerca e se alastrou pelo pasto, atingindo uma parte da mata. Esse idoso foi multado em quase R$2.000 por danificar uma vegetação nativa e também responderá criminalmente. Então, todos os detalhes desse caso desse idoso no G1. Agora, um outro destaque é sobre uma mulher que foi presa por descumprimento de medida protetiva em Presidente Epitácio. Conforme a mãe da suspeita, a envolvida estava sob efeito de drogas e ameaçava as pessoas que estavam ali no local. Além disso, a vítima contou que a filha teria ateado fogo no quintal pouco antes da viatura chegar até o espaço. Então, mais um caso aí envolvendo medida protetiva descumprida. E agora, para a gente finalizar por aqui, eu falo da Batatec, que é com expectativa de receber 80 mil pessoas. A 6ª edição da Feira Tecnológica da Batata Doce começa amanhã, quinta-feira, aqui em Presidente Prudente. Na reportagem aqui do G1, nós colocamos a programação completa da feira, que tem a entrada de graça, as novidades, o que o público pode esperar, né, comparado à edição do ano passado, entre muitas outras novidades que a feira possui. A reportagem, então, aqui no G1 está completa. Convidamos você a olhar a qualquer hora do seu dia. E para essa e outras notícias aqui da nossa região, a gente te espera no portal G1 Presidente Prudente e Região. Carla, Thiago. Muito obrigada, Isa. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Bora falar do tempo agora para esta quarta-feira, meio de semana, mais um dia com amplitude térmica elevada. Nós separamos os dados aqui para você desta quarta e também amanhã, quinta-feira. Olha só, amplitude térmica de 15 graus hoje. A mínima hoje às 6 da manhã foi de 15, a máxima de 30. Gente, dá só uma olhada para amanhã. Mínima de 16, máxima de 30 graus, ou seja, algo característico do inverno aqui para a nossa região. E você vê isso também em outras cidades se repetindo, amplitude de 15 graus, né? A diferença entre a mínima e a máxima. Em Indiana, Ribeirão dos Índios, Presidente Bernardes, pode chegar aos 30 graus nessa tarde quente. E mais ainda em Euclides da Cunha Paulista e Flora Rica. Olha só a máxima prevista, 31 graus. Vamos começar o nosso giro pelas cidades do Oeste Paulista com imagens ao vivo do céu aqui em Presidente Prudente. Tempo bem aberto, aliás, Dracena na tela. Alô, você dracenense, calor por aí, hein? Agora já faz 25 graus, nessa tarde pode chegar aos 31. Antes de vir para Prudente, uma passadinha rápida lá por Presidente Epitácio. As margens do Rio Paraná, tempo aberto também. Agora faz 23 graus, nessa tarde não passa dos 27. Chegamos em Prudente agora, Tiagão. Chegamos. E olha só como está a belíssima Presidente Prudente. Agora 24 graus, à tarde por aqui a temperatura vai chegar aos 30. Céu limpo por aqui, mas isso vai mudar nos próximos dias. A gente te conta por quê. Uma frente fria vai chegar aí no domingo à tarde, trazendo aí possibilidade de chuva na noite de domingo. E a segunda-feira já vai amanhecer nublada, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Até então nós tínhamos aí uma mudança no tempo, mas sem chuva significativa. No radar meteorológico para segunda-feira, umas pancadas de 3 milímetros em pontos isolados, uma mudança até maior, com uma umidade maior também. Tudo isso, segundo a meteorologia, ação de uma frente fria que vai chegar aí e provocar essa mudança no tempo. Até lá a gente vai acompanhando e na expectativa de chegar a chuva, porque até agora, no mês de julho, nós estamos com índice zerado. A média histórica para julho é de 37 milímetros, até agora, zero. Zero. Aquela última chuva bem intensa do começo do inverno foi lá em junho, né, Thiago? Foi no mês de junho, quando inclusive o mês fechou acima do índice histórico, só que julho aí, esse zerado, estamos aí no 23º deste que é o 7º mês do ano de 2025. Ainda dá tempo de fechar esse mês aí, ó, com pelo menos alguns milímetros de chuva e uma qualidade do ar um pouco melhor pra gente. Vamos fechando esse bloco do FN1 com os destaques das nossas redes sociais. Olha só, aqui participações de quem está assistindo ao FN1, ligado no Jornal da Hora do Almoço. O Gilberto de Venceslau está assistindo e estava ali só observando, assim como você, Thiago Rodrigues. Valeu, Gilberto. Obrigado pela sua participação. Olha só, a Maristela está conectada com a gente. Oi, Maristela, um abração para você, o pessoal de Junqueirópolis. A Maristela cultivando aparentemente uma primavera. Tá ali, curtindo as flores. Última foto desse primeiro bloco, aqui, a Creuza de Prudente, a Isadora de férias, assando espetinho para o almoço, claro que acompanhada para não se machucar.
Perfeito, Creuza. Já vai envolvendo a criançada aí, ó, no preparo dos alimentos, com todo cuidado, com toda supervisão e, pelo visto, vai rolar um churrasquinho. Aquele churrasquinho de meio de semana, sem ter que queimar um carvão, não é mesmo? Fazer fumaça lá fora. Ali a churrasqueirinha elétrica, bem prática, mas sem tirar ali a diversão da criançada. Gostei de ver, espero que fique bom. Linguiça com carne. Bom demais, né, Thiago? Oh, isso é bom, Se tiver um hein? arroz branco, uma mandioca, uma farofa, aí já ficou muito trabalhoso, né? Feijão é bom também. Com churrasco. Opa! Requentado. Requentado? Fica bom não dá também. trabalho também. Gostei, Tiagão. Conta pra gente como é que tá a hora do almoço por aí, como é que tá o tempo. Manda perguntas sobre a trombofilia, que é o nosso papo sobre saúde hoje aqui. Nosso WhatsApp é o 981159305. Você sempre pode participar dessa conversa. Intervalo, daqui a pouco você vai ver. Bem ali na Praça 9 de Julho, um homem foi preso por agredir uma pessoa com deficiência física. E a gente mostra quais são os novos concursos com inscrições abertas aqui na região. A gente espera depois do intervalo. Não sai daí não, 12h10. Meio-dia 13, um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira por agredir uma pessoa com deficiência na Praça 9 de Julho, bem no centro aqui de Prudente. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, pessoas que estavam no local procuraram auxílio na base da Polícia Militar e comunicaram que um homem em situação de rua estava agredindo um outro homem que teria deficiência física. No local, atrás da base da polícia, bem ali onde você vê nas imagens, os militares se depararam com a vítima sentada, com os braços sangrando, lesões decorrentes da agressão praticada pelo suspeito. A vítima, que apresenta limitação física nas pernas e utiliza moleta metálica para locomoção, teria tentado se defender da agressão. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito teria usado a muleta da vítima para agredi-la, amassando o objeto ortopédico e provocando graves lesões nos braços da vítima. O agressor foi preso em flagrante e a vítima encaminhada à unidade de pronto atendimento, a UPA do Guanabara. E essa história não terminou aí no Guanabara. Durante o trajeto aí até a delegacia, o suspeito manteve um comportamento alterado e agitado. Em um episódio de descontrole, ele danificou 2 assentos e ainda direcionou xingamentos e ameaçou os policiais de morte. Durante a revista pessoal, uma pequena porção de maconha foi encontrada dentro da cueca dele. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal grave, dano qualificado ao patrimônio público, além de desacato e ameaça. Também foi constatado que o homem possui uma extensa ficha criminal, com várias condenações por crimes como furtos, roubo e tráfico, além de porte de drogas. O delegado pediu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e o homem continuou à disposição da Justiça. A gente volta a falar sobre trombofilia, agora respondendo a sua dúvida. Você que enviou sua mensagem no nosso WhatsApp 981159305. O doutor José Antônio Bressa está aqui com a gente. Ele é médico hematologista e vai continuar essa conversa. Vamos lá, doutor, porque olha só, do intervalo para cá, bastante gente já enviou perguntas, então vamos às respostas. A Odete de Prudente: se eu nunca tive nenhum sintoma, devo me preocupar e investigar a trombofilia? Não. A trombofilia ela é uma doença rara, né? Então ela não deve ser investigada preventivamente, né? Não é que nem você fazer um exame de colesterol ou você fazer um preventivo, né? Que você tem que fazer seriadamente. Trombofilia somente em casos que a pessoa tem história pessoal ou familiar de trombose. Não é um exame de rotina, até porque os exames para detecção da doença, eles costumam ser caros e se não houver um histórico, o convênio nem cobre, né, doutor? E não há benefício, né? Você vai ter que investigar um número muito grande de casos para você encontrar algum caso e trazer algum benefício para o paciente. Mais ou menos essa é a dúvida da Maria Madalena, que já está aqui na tela, dizendo o seguinte: quem tem caso na família deve fazer exame? Existe algum teste específico, doutor? O ideal é que você investigue a pessoa que teve o evento trombótico. Então, você já tem o paciente que ele teve a trombose, você investiga esse paciente. Se esse paciente apresentar uma trombofilia, você vai classificar o tipo de trombofilia se houver, e aí, a partir daquele diagnóstico do indivíduo que teve a trombose, você investiga os familiares. A Marinalva de Álvares Machado: trombofilia tem a ver com varizes ou isso é outra coisa? É outra coisa, né? A trombofilia ela é um distúrbio da coagulação, no qual o sangue tem uma capacidade de coagular alterado. O sangue coagula mais do que deveria. E aí, mínimos estímulos levam à formação da trombose. A varize já é uma doença vascular, né? É uma dilatação do vaso
que também aumenta o risco de trombose, mas não tem nada a ver com trombofilia. A preocupação de muitas gestantes ou as tentantes, né, mulheres que querem engravidar, é se eu tenho trombofilia, não sei, e engravido. Por que essa doença, né, pode levar ao aborto? Porque como você tem uma capacidade de coagulação alterada, né, Carla? Dentro do tecido placentário, você forma coágulo. E aí você para de conseguir transferir nutrientes para o bebezinho e leva ao abortamento. Ó, mensagem do Juliano. Aliás, Juliane, de Presidente Prudente. Tenho trombofilia hereditária, sem histórico familiar e só descobri a condição após uma perda gestacional na 30ª semana. Infelizmente, na maioria das vezes, somos tratadas como baixo risco até uma perda. Só depois investigam. Nenhum exame poderia prevenir isso? Precisa perder para descobrir? É a mensagem que a Juliane nos envia. Infelizmente, né, os protocolos de investigação, eles orientam que a gente investigue a partir do 3º aborto. Porque a trombofilia ela é uma doença rara, né? E as causas de abortamento, a maior parte das causas de abortamento não é trombofilia, são outras causas, né? Então a mulher pode ter aborto por outros motivos obstétricos e nem sempre está envolvida a trombofilia. E também, mesmo em casos nos quais você diagnostica a trombofilia, a depender do tipo de trombofilia, você tem um incremento de risco. Então tem trombofilia que é de baixo risco e que você não tem benefício de tratamento, de usar o anticoagulante logo inicialmente. E aí você faz um acompanhamento mais próximo. Falando sobre o anticoagulante, doutor, é importante para que as mulheres saibam, né? Ele é fornecido pela rede pública de saúde. Ele é fornecido pela rede pública, né? E aí ele tem que ser utilizado durante todo o período gestacional e mais 6 semanas após o parto. Então a decisão de usar o anticoagulante ela tem que ser muito criteriosa, né, Carla? Porque é um tratamento que traz desconforto, né? Você prova disso, né? Uma injeção todos os dias, depois que o bebezinho nasce, né? Além disso, é um tratamento que tem um custo, né? Então, você tem que avaliar muito bem o caso individualmente para você ver se há ou não benefício do uso. Doutor, circulava em rede social, principalmente quando começou a vacinação contra a Covid-19, que a vacina, principalmente a da AstraZeneca, gerava um quadro de trombofilia. O que a medicina diz sobre o caso? Na verdade, é o seguinte, a vacina, ela provoca trombose numa porcentagem muito baixa de casos, 0,003%, e quando dá trombose, se associa com diminuição de plaqueta. Então, é um evento muito específico e muito raro, né? O que a gente houve uma forte associação foi da trombose com o Covid. Então, muitos pacientes tiveram Covid subclínico ou com uma clínica leve e, em função do Covid, tiveram evento trombótico depois. E aí se misturou essa questão da vacina com o Covid. Na verdade, a maior parte dos casos que houve trombose, que havia relação com a doença Covid e não com a vacina. Então, é mais seguro você receber a vacina do que correr o risco de pegar a doença e desenvolver um evento trombótico. Indiscutivelmente, né? O aumento de risco que a vacina traz, ele é ínfimo. E o benefício é muito maior do que o risco. Todo procedimento médico, ele carrega risco. Mas a gente tem que ter um entendimento que a gente vai procurar o tratamento, o manejo que traga menor risco para o paciente e mais benefício. É muito mais fácil você morrer de Covid porque você não vacinou do que você ter uma trombose por causa da vacina. Muito bem, doutor. Olha, voltando sobre trombofilia, a Luana Cristina, lá de Dracena, pergunta: quero saber se essa doença tem sintoma e quais são. O sintoma é a trombose, né? Então, você pode ter uma trombose na perna, você pode ter uma embolia pulmonar, você pode ter um abortamento, né? O sintoma da trombofilia é a trombose. Mas sente dor, doutor? Sente dor, alguma sensação? Aí você vai dependendo do local do corpo, né? Que nem o doutor falou. Você tem uma trombose na perna, você vai ter um edema, um inchaço da perna, você vai ter dores para movimento, para andar, vermelhidão, né? A embolia dá uma falta de ar súbita, associado à dor. Então, depende do local do corpo onde você tem a trombose, você vai ter um sintoma diferente. Aqui a Graciele faz uma pergunta que é interessante. Eu descobri que tenho trombofilia fazendo tratamento de lúpus. Tem alguma relação? Provavelmente é essa síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma doença autoimune, que a pessoa desenvolve o anticorpo e esse anticorpo provoca a trombose. E por que chamam de síndrome do anticorpo antifosfolípide? Porque esse anticorpo é contra essa proteína, que é uma proteína específica dos vasos, né? E existe uma associação desse SAF com o lúpus. Ele foi descrito inicialmente em pacientes com lúpus. Então, em pessoas que têm lúpus, você tem essa trombofilia específica que ela deve ser investigada.
Vamos lá, outras mensagens que chegaram para o nosso WhatsApp. A Roberta. Quem tem trombofilia pode praticar atividade física? Ela é de Epitácio. Deve, né? Comportamentalmente, o que diminui o risco de trombose é a atividade física. A trombose, você tem três pilares, né? Um pilar da trombose é a trombofilia, que é o distúrbio da coagulação que leva ao evento trombótico. O outro pilar é a doença vascular, então a pessoa que tem varize, que tem aterosclerose, né? E o outro pilar, qual que é? A imobilidade. Por isso que você tem pacientes que às vezes faz cirurgia, acabou a cirurgia, e aí tem uma embolia, né? Direto, paciente no meio do procedimento de cirurgia plástica teve uma embolia e faleceu, né? A gente vê isso na reportagem, todo mundo já viu casos semelhantes. É por causa da imobilidade da cirurgia, daí o processo inflamatório cirúrgico. Então, a imobilidade, ela é um fator de risco independente. Significa o seguinte, sozinha ela provoca trombose. É que nem anticoncepcional. O anticoncepcional, ele é um fator de risco independente. O tabagismo é um fator de risco independente. Então, muito mais importante como fator de risco para trombose é o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o uso do anticoncepcional, do que a trombofilia, que ela é muito mais raro. Aí, um hábito de vida saudável pode te salvar, inclusive. Doutor, certamente. Muito obrigada pela sua participação hoje, pelas respostas. Até uma próxima. Obrigado, Carla. Muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado, doutor. Vamos agora com os concursos, Carlinha? Vamos, Tiago. Tem gente que espera muito por esse momento do nosso jornal. Quarta-feira, com processo seletivo da Associação Bezerra de Menezes, aqui de Presidente Prudente. São várias vagas, quase 30, hein? Uma delas para agente de apoio educacional, 12 para professor de educação infantil e 15 para educador infantil. Os salários vão de R$ 1.900 a R$ 2.400, além do vale transporte e do cartão alimentação. 3 de agosto é o prazo final para se inscrever. Você confere também o concurso para a Prefeitura de Caiabu. São várias as oportunidades. Olha, tem vaga para coveiro, diretor de escola, motorista, educador social, cirurgião, auxiliar de serviços da educação, serviços gerais, tratorista. Inscrições até o dia 3 de agosto, salários a partir de R$ 1.361. Chegando a quase 16 mil, hein, Tiago? Para vaga de médico, ó. É, lá em Caiabu. A Prefeitura de Lucélia tem inscrições abertas com salário entre R$ 1.500 e R$ 3.400. E os cargos, gente, tem eletricista, terapeuta ocupacional, agrônomo, escriturário, vários cargos. Pode consultar o edital e se inscrever até o dia 10 de agosto. Se liga só na oportunidade na Unesp, lá em Dracena, concurso para professor assistente na Faculdade de Ciências Agrárias, remuneração de até R$ 16.353, inscrição até o dia 8 de agosto. E técnico agropecuário, com inscrição até o dia 5 de agosto. Fechando esse primeiro tempo do quadro de concursos, com o concurso da Prefeitura de João Ramalho. 14 de agosto é o prazo final de inscrições para esses cargos: advogado, especialista desportivo, farmacêutico, médico, psicólogo, entre outros. Salários de R$ 1.500 a R$ 9.200. Daqui a pouco a gente mostra mais editais e você já pode conferir informações no G1 Prudente. E a Secretaria Municipal de Educação aqui de Prudente está com matrículas abertas para a educação de jovens e adultos, a EJA. Nesse ano, um novo polo foi criado. Ele vai funcionar na Escola Municipal Professora Odete Duarte da Costa, que fica lá no Jardim Morada do Sol. Os interessados têm até sexta-feira, dia 25 de julho, para fazer a matrícula. Além da nova unidade, a EJA é ofertada também na Escola Municipal Professora Luísa de Rezende Rodrigues, que fica na Vila Dubos. As vagas são para o ensino fundamental, de 1º a 5º ano, para pessoas com mais de 15 anos. No ato da matrícula, o estudante tem que apresentar os documentos, como o RG, CPF, comprovante de residência, carteirinha do SUS e carteira de vacinação da Covid, além do histórico escolar, se estiver, então, um estudo anterior. Mensagens aqui nas redes sociais, você conversando comigo, com a Carla, com a nossa equipe, nesta quarta-feira, meio de semana. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem parabéns. A minha xará, a Carla, manda os parabéns para essa princesa linda da tia, Ana Laura, completando 7 aninhos, com o tema que é a febre do momento, hein? Gostei de ver. Parabéns, Aninha. Tiagão, você gosta de churrasco, mas gosta também de peixe? Gosto. Gosta? Aqui a Leni tá mostrando, ó. Minha amiga Nadir, no Jardim Leonor. Ela quem pescou. Que pescadora das boas, hein? Tá vendo? Hein? Ó, e mostrou Gostei. O peixe ali para não ser história de pescador não, ou de pescadora. Da Nadir, não. A Dai, lá de Teodoro Sampaio. Hoje fizemos uma comemoração com os pacientes da ESF Pontal 6.
Um abraço, pessoal, aí dessa unidade de saúde em Teodoro Sampaio e de todas as unidades de saúde aqui do Oeste Paulista. Muita gente nos acompanhando. Tem sim. Hospitais, postos de saúde. Ah, que bonitinho. O Fabrício enviou os gêmeos Matheus e Esté brincando nas férias. Olha Valeu, só, Fabrício. Matheus. Depois acho que eles invertem ali, né? Irmãzinho por irmãozinho e vão brincando. Que coisa boa, ter companhia sempre. A Jô de Prudente, minha neta Catarina, toda feliz porque voltou às aulas. Olha, a Cacá estava ansiosa para pegar a mochilinha, colocar o uniforme e ir para a escola. Hoje é dia de alegria, hein? Encontrar os amiguinhos de novo. Coisa boa. Boa aula, Catarina. Já a Beatriz, que completa 8 aninhos hoje. Que Deus abençoe sempre. Papai e mamãe amam muito a mensagem da Miriam, de Presidente Prudente. Um abraço para Miriam, para a Beatriz também. Tem uma turma aqui, ó, a Márcia Paiva, lá de Dracena. Parabéns para o meu filho Gustavo Paiva e toda a equipe. 3º lugar dos Jogos Regionais em Ourinhos. Muito bom. Daqui a pouco tem mais esporte com o João Paulo Tílio aqui no estúdio do FN1. E tem mais participações também. Pode mandar a sua que a gente já mostra mais. Rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta com o jornalismo comunitário aqui do FN1, que vai mostrar aí a Vila Paulo Roberto em Prudente. Nós vamos conferir se foi feita ou não a limpeza ali pertinho da escola Monsenhor Sarrion. O Estado diz que iria recolher toda a sujeira acumulada por ali. E essa turma de amigos vai recordar histórias do time da Prudentina de 61, ano em que a equipe conquistou o tão sonhado acesso à elite do Campeonato Paulista. Você vai ver em uma reportagem super especial depois do intervalo. 12h28 agora. Estamos de volta com o seu FN1, com o jornalismo comunitário da TV Fronteira, que vem acompanhando a situação do acúmulo de lixo orgânico e descarte de outros materiais ao redor da Escola Estadual Monsenhor Sarrion. Para você recordar, moradores da Vila Paulo Roberto enviaram fotos ao FN1 mostrando o local no começo deste mês. A nossa equipe foi até lá na segunda-feira, no horário do almoço, e ainda havia acúmulo destes materiais. A Prefeitura de Presidente Prudente dizia que a limpeza da calçada era de responsabilidade da escola, portanto do Estado. Ainda na segunda, a Diretoria de Ensino de Prudente enviou uma nota, dizendo que seria feita a limpeza no mesmo dia. A gente foi conferir. Com um pequeno atraso, a promessa foi cumprida sim. Dá uma olhada. A limpeza das calçadas ao redor da escola estadual foi realizada ontem. Você vê nessas imagens feitas hoje cedo pelo nosso repórter cinematográfico. Foram recolhidos os restos de podas de árvores e até outros materiais que estavam espalhados ali nas calçadas do Sarrion e atrapalhavam a passagem de pedestres. Importante esse recolhimento e a limpeza desse espaço que foram feitos, ainda mais nessa semana de volta às aulas e retorno da movimentação intensa de estudantes por lá. E você também pode reclamar da sujeira aí no seu bairro, problema com asfalto, algum serviço público que não atende ao que a população espera. Pode contar com a ajuda do nosso jornalismo comunitário da TV Fronteira. As reclamações podem ser enviadas ao WhatsApp 981159305. O Departamento Estadual de Trânsito retomou as fiscalizações do transporte escolar em todo o estado depois de um semestre de orientações. Com as férias de julho, a intenção é que estes transportadores aproveitem para atualizar o que é exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. É preciso garantir a segurança das crianças na ida e na volta da escola, não é mesmo? E quem ainda vai escolher a van escolar, que vai transportar o filho, tem que saber direitinho o que avaliar. Primeiramente, os pais têm que verificar se o transportador está com a documentação em dia. Desde a inspeção semestral, a autorização que tem que estar no lugar visível no veículo. Lembrando que essa inspeção semestral é para verificar os equipamentos de uso obrigatório do veículo, como cinto de segurança, extintores e outros equipamentos exigidos pelo CONTRAN. Tem um selinho ali que vai identificar esse veículo que está realmente regular para funcionar? Isso, essa autorização que é emitida pelo órgão, né? Que é, no caso, o órgão estadual, ela tem que estar visível no local da van, certo? Onde os pais podem estar visualizando isso aí com facilidade.
Tá aí, e eu trago mais informações para os pais da Nova Alta Paulista, que em Adamantina, os pais podem cadastrar as crianças para a Rede Municipal de Educação. É para aquelas que completam 4 anos até o dia 31 de março de 2026 e ainda não estão matriculadas. Os pais ou os responsáveis por essas crianças devem ir até a Secretaria de Educação até o dia 29 de agosto, com documentos como certidão de nascimento, comprovante de endereço e o número do NIS ou a folha resumo do CadÚnico. A classificação vai ser feita com base na proximidade da residência da criança com a escola. Esporte. Hoje vamos voltar no tempo com uma reportagem especial. É hora de relembrar um dos grandes momentos do esporte da nossa região. Boa tarde, João Paulo Tílio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a quem nos acompanha. É isso mesmo. Hoje tem uma reportagem especial para compartilhar com todo o Oeste Paulista. Gente, um dos jogos mais importantes da história do futebol prudentino foi a vitória da Prudentina sobre a Ponte Preta, conquistada lá no Pacaembu em 1961, que valeu o acesso à elite do Campeonato Paulista. 64 anos depois, nós fomos até a casa de um dos protagonistas daquele jogo, daquele acesso, e você entra na casa dele agora com a gente. A Associação Prudentina de Esportes Atléticos foi fundada no dia 26 de outubro de 1936. O clube tricolor, que teve origem no basquete, logo se destacou no futebol, que a partir da década de 50 se tornou profissional, conquistando torneios interestaduais, entre outros. Mas um dos momentos de maior consagração foi o acesso à elite do futebol paulista em 1961. E nós fomos até a casa de um dos heróis dessa história, para relembrar esse momento. 5 de novembro de 1961. Essa é uma data que ficou gravada para sempre na história do futebol prudentino. Na prorrogação de uma final emocionante disputada no Pacaembu, a Prudentina venceu a Ponte Preta e conquistou o acesso à elite do Campeonato Paulista. O feito colocou o presidente Prudente no mapa do futebol nacional e fez nascer uma paixão que resiste à força do tempo. Historiador e torcedor apaixonado, o Sérgio lembra com exatidão a escalação, os lances e os heróis daquele jogo. Não só na minha memória, como também na retina. A Prudentina formou com Glauco, Vicente, Celso Paiani, Roberto Ramos, Fernandinho e Mauri Pogitor, Reginaldo, Cláudio, Ademar Pantera, Walter e Tomás Kizumba. E entre os grandes heróis daquela conquista estava Reginaldo, atacante veloz, inteligente e decisivo. Foi ele quem marcou o segundo gol da vitória por 2-0, com um peixinho na prorrogação. O primeiro havia sido do seu primo, Ademir Pantera. Um gol de peixinho, rapaz. Não tem como esquecer um gol daquele. A bola veio cruzada. O Vicente, o pai do Preto, cruzou a bola e eu entrei de cabeça e fiz o gol. Tinha jogador ali que já tinha jogado em times grandes, como Rubens Josué, Walter. Tinha jogadores bons ali. E a gente já sabia que a gente ia ser premiado. Mais de 6 décadas depois, aos 83 anos e vivendo na zona norte de Presidente Prudente, ele recebeu uma visita do Sérgio e outros amigos que jamais deixaram de admirar a trajetória do ídolo. É muito marcante. O que eu queria mais na minha vida? Tendo meus colegas tudo junto aqui de mim, fazendo essa homenagem também, que eles jogaram, mas também fizeram história. E D'Alessio, meu Deus do céu, um colega que levaria junto comigo para onde eu fosse. A Prudentina representava não, ela representa tudo ainda, porque ainda estou vivo. Foi aonde eu comecei e aonde, se Deus quiser, eu vou terminar. A partir daquele título, a Prudentina permaneceu por 6 temporadas entre os grandes do estado. Enfrentou times como Corinthians, Palmeiras e Santos de Pelé. E mesmo diante dos gigantes, nunca perdeu o espírito guerreiro. Eram tempos de arquibancadas cheias e duelos memoráveis.
O Pelé era bom de bola mesmo? Meu Deus. Os caras nem conheciam, falavam Pelé. Já era uma graça. Já pensava que já tinha conhecido o Pelé. Pelé era demais da conta. Era uma expectativa incrível a cada jogo que a Prudentina disputava em seus palcos. Torcedores lotavam o estádio Félix Ribeiro Marcondes, fundamentalmente nos jogos tidos e havidos como contra as equipes grandes do futebol de São Paulo. Torcedores do sul do Mato Grosso, norte do Paraná, regionais, lotavam o estádio Félix Ribeiro Marcondes, com capacidade até então para 20 mil, 25 mil torcedores. Outro nome marcante daquela geração foi Vicente, lateral que chegou à seleção brasileira e ficou conhecido por marcar um gol antológico do meio de campo, em cobrança de falta. Quem conta com orgulho essa história é o filho dele, Preto, ex-goleiro que também seguiu os passos do pai no futebol. Hoje ele faz questão de manter viva a memória de quem fez tanto pela camisa da Prudentina. A falta saiu no meio de campo, né? Meu pai, na época, ele contou que ele foi 2 passos além da linha central do campo e colocou a bola. O Olten Ares Abreu, o árbitro, na época, mandou ele afastar. Ele disse que ele afastou 1 metro. De novo, o árbitro falou, não, para trás. Ele falou, então pegou e passou a bola do meio de campo. E o campo molhado, ele falou, seja o que Deus quiser, vou bater forte, como eu sempre bati, vou bater no gol. Diz que ele pegou um canudo, até a gente brinca, né, que na época a bola era vermelha, Vinícius. Ele falou que ela esticou tanto que parecia uma mortadela. E do jeito que ela pingou na entrada da área, na lama, o goleiro nem viu a bola, nem viu. Diz que ela bateu na lama e sacou. Eu vi pouco meu pai, né, mas chutava muito forte, era um batedor de falta exímio, como poucos existem no futebol brasileiro hoje, um jogador muito voluntarioso que vestiu essa camisa, acho que como nunca ninguém vestiu, era a grande paixão do meu pai, era a Prudentina. D'Alestro Barbosa foi ex-companheiro de Reginaldo na Prudentina nos anos 60. Os dois formaram uma grande dupla dentro e fora de campo. E D'Alestro veio do futebol carioca e, junto do Reginaldo, jogou nos últimos anos da Prudentina na elite. A amizade entre eles atravessou as décadas e se mantém firme até hoje. Eu me espelhava no Reginaldo para jogar, eu esperava comentários deles. Certa ocasião, terminamos um treino e ele falou assim para mim, puxa, você está aprendendo, hein, garoto? Puxa, para mim aquilo ali foi a chave de ouro, o ápice de ouro. Quando eu ouvi aquilo do Reginaldo, me entusiasmei muito estar aqui na residência daquele que eu tanto admirava, né? Aquele que eu torcia muito pelo Reginaldo, porque a gente dependia muito das jogadas do Reginaldo, né? E do aprendizado que ele dava para a gente. Reginaldo não foi apenas um craque dentro de campo. Depois de pendurar as chuteiras, voltou à Prudentina como funcionário, passando por diversas funções até se aposentar no clube. Para ele, a Ápia não foi só um time, foi família, foi casa. E mesmo com os gramados em silêncio, é impossível apagar a história de quem ajudou a construir os anos dourados do futebol prudentino. Hoje a Prudentina não tem mais o brilho dos velhos tempos, mas a grandeza do clube ainda resiste. Aqui na sede associativa da Ápia, a sala de troféus guarda as lembranças de uma era dourada. E cada troféu representa o capítulo de um tempo que não volta, mas que também nunca será esquecido. Eu sou torcedor da Prudentina, o clube que orgulha a região. Com sangue, com denodo de disciplina, Prudentina é quem domina, erguendo alto o nosso pavilhão. Querido tricolor sorocabano, aqui estou para chorar, para gritar. Eu sou torcedor da Prudentina, o clube que orgulha a região. Com sangue, com denodo e disciplina, Prudentina é quem domina, erguendo alto o nosso pavilhão. Querido tricolor sorocabano, aqui estou para gritar, para sofrer.
cantando as suas glórias, me ufano, sou feliz, sou a piano e serei até morrer. Adoro preto, branco encarnado. Essa é a Prudentina, esse é o Reginaldo, que saiu lá da Várzea de São Paulo, fez história aqui no futebol da cidade e hoje é um dos únicos vivos daquela equipe. E ficam aqui os nossos agradecimentos à família do Reginaldo por ter nos ajudado na produção dessa reportagem, por a gente poder ir até a casa dele e poder recontar toda essa história. Falando agora do Grêmio Prudente, Tílio, teremos aí mais um capítulo no próximo sábado do Esporte de Presidente Prudente. É isso, se a gente acabou de relembrar um capítulo marcante, esses capítulos eles continuam sendo escritos. Agora, o Grêmio Prudente que tem essa responsabilidade e tem essa novidade para o torcedor para conferir a partida contra o Noroeste no sábado. Se muita gente não conferiu aquela partida de 61, não teve a oportunidade, tem a oportunidade de hoje acompanhar o futebol da cidade com o Grêmio Prudente e com redução no preço dos ingressos para essa partida, valor único de R$10 na compra antecipada para qualquer setor, tá imperdível, é uma estratégia aí da diretoria para tentar retomar públicos acima de 1.000 pagantes. O Grêmio Prudente não conseguiu isso até aqui na competição. Então, sábado, 5 da tarde, Grêmio Noroeste pela 7ª rodada da competição. E nessa reportagem o pessoal confere os pontos de venda e mais detalhes. E a gente também hoje vai ter o treino aberto do Grêmio Prudente à imprensa. Estaremos por lá acompanhando tudo, então com mais novidades ao longo do dia no portal, nos telejornais. Também falo do adversário de sábado, Noroeste, vem para a partida contra o Grêmio Prudente com técnico interino, viu gente? Quem está comandando a equipe por lá é Pereira, um ex-jogador da equipe, faz parte da comissão técnica permanente do time. O Noroeste está sem técnico há mais de 10 dias, o Ivan Canella foi demitido depois do mau início na competição. Eu lembro vocês que o Noroeste é o lanterna da chave. Está aqui o Pereira, vai ser o técnico da equipe no Prudentão no sábado. Tem mais detalhes lá no nosso portal. E para fechar, pelo menos por hora, esse assunto do Grêmio Prudente por aqui, hoje tem partida deste grupo 1, às 8 da noite, Araçatuba e Monte Azul se enfrentando. A gente vai ficar de olho, podemos ter mexidas aí nessa classificação. Essa é a 7ª rodada da Copa Paulista. Além do futebol, temos informações de outros esportes? Temos também. O nosso portal abre espaço para o MMA com o prudentino Caio Machado, que daqui a pouquinho, 1 da tarde, volta ao octógono depois de quase 9 meses da última luta internacional dele. O Caio Machado, que fazia parte do UFC, mas não conseguiu se manter neste que é o principal evento da modalidade, está tentando voltar para essa elite da modalidade e tem esse compromisso hoje contra um lutador francês, esse compromisso lá nos Emirados Árabes Unidos. Desejamos boa sorte ao Caio para que ele consiga vencer essa luta e retomar esse processo de chegar no mais alto nível do MMA. Futsal de Dracena, Tílio. Está aqui na tela, Tiagão. Futsal de Dracena segue nos Jogos Regionais de Ourinhos. Há pouco nós mostramos participação nas redes sociais com medalha que já veio para a nossa região. O Futsal de Dracena está em busca do ouro por lá. Venceu ontem Bastos por 6-0 e hoje joga contra Marília às 4 da tarde. O Dracena já tem 2 vitórias, pontos corridos, tem mais 2 jogos para fazer. Está se aproximando aí, quem sabe, desse título. Esse jogo é O jogo às 4 da tarde hoje é contra Marília. E hoje tem Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais tarde, né? Em relação ao jogo do Futsal de Dracena. Sim, hoje à noite tem a rodada do Brasileirão, Santos e Internacional, aqui na tela da TV Fronteira, na Vila Belmiro. Antes desse jogo, tem Fluminense e Palmeiras no Maracanã, tem o Corinthians recebendo o líder Cruzeiro e amanhã o São Paulo vai fechar essa agenda dos grandes aqui do nosso estado contra o Juventude fora de casa. Com certeza, quem estará na torcida pelo São Paulo amanhã, Tiagão, é esse garotinho aqui. Quem é o garoto? De Rancharia, que teve a oportunidade, ganhou as luvas do goleiro Rafael no último jogo, no Clássico do São Paulo contra o Corinthians. Ele esteve no estádio, levaram uma faixa e conquistaram o coração do Rafael. As luvas estão no Oeste Paulista e ele vai assistir a essa partida de amanhã contra o Juventude. Vai defender o time dele na torcida. Vai estar sempre na torcida. Um abraço à família, ao Enzo aí. Que legal mostrar essa torcida mirim por aqui. Valeu, Tílio. Valeu, até mais, gente.
Vamos agora com redes sociais. Está com fome, Carlinha? E eu tô com fome, Thiago Rodrigues. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é que tem no almoço dos nossos telespectadores. Antes aqui, ó, 2 fotos que eu deixei separadas sobre o tema que a gente tratou hoje, a trombofilia, pode também levar à trombose. O Adalton de Pirapozinho está aqui comentando que faz tratamento com o Dr. Bressa e ele foi excelente na entrevista, na opinião do Adalto. O Dr. Bressa falou aqui, ó, por mais de 10 minutos sobre essas perguntas, né, relacionadas a essa doença que é tão silenciosa, mas também tão perigosa. Se você perdeu essa conversa importante, acesse o Globoplay para você conferir. Ainda nesse assunto, ó, o papai Leandro e a mamãe Josiane, nosso milagre, o Guilherme, de 3 meses, vencemos a trombofilia. Tá vendo só o pessoal participando, contando histórias. Né? A Márcia de Santo Anastácio curtindo as férias do rancho do vovô Adriano. Olha só o vovô Adriano com a criançada por lá perto de um pé de coco. Que coisa boa, hein? Férias no rancho devem ser bem divertidas. Ou no sofá também, assistindo TV, é bom. O Juninho de Regente, último dia de férias. Amanhã acabou, então, o descanso para essa criançada. Falando em almoço, Lourdes Rezende, o meu almoço delicioso de hoje é esse aqui. Quem gosta? Thiago Rodrigues. Estou vendo aqui, ó. Cebolinha você não gosta, não, né? A de cebola eu tô Esses fora. Outros aqui você gosta? Gente, se eu contar como eu gosto de comer sushi, vocês vão ficar bravos, todos bravos comigo. Não vai me falar que é com feijão. Com feijoada. Ai, meu Deus. Ele coloca feijão em tudo, gente. Aqui não combina feijão não, Esse Thiago. depois, é sobremesa. Depois da feijoada. Depois. A Ana Lúcia, ela tentou fazer o morango do amor. Você já viu nas redes sociais? Só se fala disso. A febre o morango do amor, né? A febre do morango do amor. E ela disse que conseguiu. Parece que é difícil, né? Parece maçã do amor, mas vai ali uma camada de brigadeiro branco, acho que é isso. Só sei que até agora eu só vi e não experimentei. Eu tô morrendo de vontade de experimentar. A Ana Lúcia disse que fez e deu certo. Tá vendo só, Ana Lúcia? Só mandar a vasilhinha aí pra gente depois, hein? Aí, eu não ia pedir, mas já que o Thiago fez, eu vou querer provar, viu? Bora pro intervalo? Vamos lá. Depois desse pedido, ó, e depois do intervalo, a gente traz informações sobre a novidade anunciada nesta manhã pela Sabesp, depois de 1 ano de privatização da companhia. A novidade é que agora a população de baixa renda vai contar com uma nova tarifa social. E tem ainda o segundo tempo do quadro com os concursos da região. O FNU volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Agora 10:50. Meio-dia 53, e a Sabesp está completando hoje 1 ano de privatização. E o governo do estado apresenta nesta quarta-feira os resultados desse período e as metas para os próximos anos. Traz ainda a novidade, que agora a população de baixa renda passa a contar com uma nova tarifa social. As famílias vão ter descontos na conta de água e esgoto. Essa novidade é a inclusão de mais um grupo para conseguir o desconto. Essa nova categoria social 2 foi criada para famílias que moram em núcleos urbanos informais, como áreas de habitação social. Segundo o governo, 748 mil famílias devem ser beneficiadas. O desconto é de 50% e vai ter efeito retroativo para as contas já do mês de junho. Bora falar agora sobre os nossos concursos. Segundo tempo para você, confira só. Vamos lá, Thiago Rodrigues, começando aqui pelo concurso da Unesp de Prudente, com vaga para professor assistente para o Departamento de Estatística, com um salário de R$16 mil. 8 de agosto é o prazo para se inscrever. E 5 de agosto termina o prazo para trabalhar, para se candidatar à vaga de assistente de suporte acadêmico e médico, também para a Unesp. Salários que podem chegar a R$8 mil. Você confere agora concurso para a Prefeitura de Irapuru. Olha só quantas oportunidades, são 29 vagas, tem para pedreiro, agente de controle de endemias e saneamento, eletricista, monitor escolar, motorista, agente de licitações, controlador, dentista, nutricionista, inscrições até o dia 29 de julho. Seguimos aqui com mais oportunidades da Prefeitura de Dracena. É um processo seletivo com vaga para auxiliar de enfermagem, escriturário, auxiliar de cirurgião dentista, auxiliar de farmácia, entre outros cargos. Salários chegando a R$11 mil. 3 de agosto é o prazo final. Oportunidade também do Conselho Regional de Odontologia. Olha, tem oportunidade, no caso, cadastro reserva para auxiliar administrativo, uma vaga para agente fiscal e ainda fiscal cadastro reserva. É necessário ensino superior em odontologia para essa vaga. As inscrições deste concurso do Conselho Regional de Odontologia até o dia 6 de agosto. Você encontra mais informações acessando o G1 Prudente e Região.
Reta final do nosso jornal dessa quarta-feira, Tiago, com mais participações dos telespectadores. Olha só, sorrisos bonitos pra gente mostrar. Quem mandou essa foto foi a Thelma, de Pirapozinho, minha mãezinha linda, dona Bernardina, conhecida e querida por todos aqui. Se ela perde a hora do FN1, fica nervosa, ela adora vocês. Ô, dona Bernardina, que bom saber que tem a senhora aí do outro lado da telinha, sempre ligada, contando com a nossa companhia, com as nossas notícias, o trabalho da nossa equipe. A gente fica muito mais feliz desse jeito. E ainda mais hoje, hein? Compartilhando aqui a sua foto no nosso jornal. Um abraço para a senhora. Beijo, dona Bernardina. Beijo. Um abraço para a senhora e para todo mundo aí em Pirapozinho. A Edna lá de Rancharia. Eu e minha família comemorando o meu aniversário, sempre ligadinhos no FN1. Valeu, Edna. Um grande abraço para você. Parabéns, Edna. Opa, esse aqui eu gosto também, ó. Almoço, panqueca de carne moída. Aceitam? Essa é boa demais, hein, Thiago? Essa não precisa de nenhum complemento. Só Nem a panqueca feijão? já tá ótima. Nem arroz? Não precisa. Olha só, é o prato do Thiago Rodrigues. Talvez um queijo ralado. Ah, sim, um parmesãozinho ralado em cima? Isso. Perfeito. Cirla Oliveira de Prudente, encontrei na calçada da minha casa aqui no Parque Vatal Shibashi, agora pela manhã esse escorpião, menina do céu, que susto, hein? Tomara que não tenha mais e tomara que não tenha materiais acumulados aí, servindo de criadouro para a proliferação de escorpiões, é terrível isso. Ó o Marcelo de Martinópolis falando que o almoço hoje é com o afilhado aniversariante, o Tiago, fazendo 10 anos, o seu xará, Tiagão, parabéns. Tá vendo? A primeira década aí do meu xará. Parabéns, Tiagão. Felicidades para você. Anice, aniversário dos amores da vovó, os gêmeos Arthur e o Heitor. Que Deus abençoe. Olha só, o bolo todo colorido. Parabéns. Eu fiquei de olho nesse bolo, tá bonito demais. Olha só, várias Essa já participações. Já mostramos. mostrou essa foto da Já. Catarina, neta da Jô. Essa aqui tá esperando para aparecer, ó. A Adélia de Prudente manda os parabéns para essa princesa, que tá fazendo 5 aninhos hoje. É a minha bisneta, a Heloísa. Mais uma aqui desse lado, vamos ver. Essa turminha nós já mostramos. Aqui tem mais, ó, pro café da tarde. O Gonçalves de Caiabu. Bora degustar um bolinho de fubá assado no forno a lenha. Bom, hein? Tiago. Faz o seguinte, já Vambora? ajeita esse bolo com café da tarde para ouvir a CBN. Estarei lá daqui a pouco às 2 horas com as notícias. O pessoal vai comendo o bolinho, tomando um cafezinho, mas antes tem aquele almoço especial, né? Tem aquele almoço especial. Vamos junto? Vamos nessa, Divide então, a na mesa passarela da comigo. notícia? Vamos lá, então, por aqui, Carlinho, ó. Aqui? Isso, vamos nessa. Tchau, pessoal! Tchau, gente. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo.